E para falar sobre os cuidados que devemos ter com a saúde, a gente recebe a especialista infectologista, epidemiologista Luana Araújo, que ficou muito famosa durante a pandemia e volta a conversar com a gente, né, Luana? Porque infelizmente, a gente tem registrado aqui no Brasil uma alta histórica de casos de dengue. Eu queria saber da senhora qual a previsão para os próximos dias, se a expectativa é que a situação acabe piorando, muito por conta do período de transmissão da doença através do mosquito Aedes aegypti. Boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Pedro. Muito obrigada por me receber aqui. Infelizmente, essas notícias com relação à dengue não são as melhores, né? Tem que lembrar que dengue não é uma doença que acontece do dia para a noite, né? Todo esse contexto, todos esses fatores que vão fazendo com que o mosquito consiga se proliferar com mais facilidade, a reintrodução, né, recirculação daqueles sorotipos que já não circulavam há muito tempo, o sequestro do sistema nos últimos anos pela Covid, que impediu também que as melhores práticas fossem colocadas em funcionamento. Quer dizer, é uma coisa que vem se acumulando ao longo do tempo e que fez com que 2023 fosse o pior ano da história da dengue. O ano passado já foi o nosso pior ano, 1.600.000 casos. Esse ano a gente encerra os 2 primeiros meses do ano com 1 milhão de casos. Então é claro que a inclinação dessa curva de número de casos está muito maior do que foi o ano passado. E aí a gente tem um grande problema, né, que é a perpetuação desse clima mais quente e mais chuvoso, que facilita a proliferação do mosquito e o amadurecimento desses ovos. Então, a gente também está lidando com uma quantidade de mosquito, de vetor, que a gente também não teve antes. Então, tudo isso, quando a gente junta, aponta para uma previsão de um ano ainda pior do que o ano passado, né? mais catastrófico, vamos colocar assim, com uma média aí de previsão de 4 milhões de casos, podendo chegar a 6 milhões de casos. Então, se a gente não intervir de uma maneira muito agressiva, a gente vai sofrer bastante esse ano, bem mais do que no ano passado. Doutora, a dengue é uma doença sazonal. Ela, em alguns anos, tem quadros piores, em alguns outros anos, os quadros são menores, com menos transmissão. Mas onde que a gente errou em 2023? Que cuidado que faltou para que a gente pudesse ter um ano de transmissão de dengue com menos casos do que a gente está registrando neste início de 2024? Não foi só em 23 que a gente errou, né? 23 já foi o pior ano, você lembra disso. Então, nos anos anteriores, a gente também errou muito. E aí é importante a gente entender qual foi o contexto. O contexto é o contexto da Covid, todo mundo preocupado com isso. A população precisa fazer o seu papel, que é fiscalizar dentro de casa, entender, né, e eliminar os focos do mosquito. Isso aconteceu em parte da pandemia quando as pessoas estavam dentro de casa, porque ninguém quer ficar dentro de casa com mosquito, tá certo? Quando as pessoas começaram a sair de casa de novo, elas foram deixando de fazer esse controle dentro de casa, e o poder público, esse não pode jamais deixar suas obrigações de lado, a despeito, né, do desafio da Covid, também deixou o cuidado contra a dengue de lado. Então, a gente viu governos não gastarem a sua verba de combate à dengue, a gente viu agentes comunitários de combate a endemias terem seus contratos rescindidos, a gente viu um monte de políticas públicas serem deixadas de lado no controle da dengue. Então, não tem jeito. Esses somatórios, eles vão se traduzindo num contexto muito ruim, que facilita, né, a proliferação do mosquito e a reintrodução da doença de uma maneira muito grave. Ano passado foi um ano de reconstrução, né, de muitos sistemas, né, de saúde regionais e principalmente do Ministério da Saúde. Ainda assim, a gente sempre espera que essas políticas não sejam deixadas de lado e que a gente acabe não resultando num ano como a gente, infelizmente, está chegando. E as próximas semanas vão ser bastante preocupantes, muito por conta desses recentes registros que a gente está tendo, doutora? Elas continuam sendo, né? Porque a despeito dessa vacinação, como foi colocada aí, que é muito bem-vinda, a vacinação ela tem um efeito muito pequeno, muito mais individual nesse momento do que coletivo.
né? A grande sacada coletiva é, de fato, o controle do mosquito. Então, se a gente não for agressivo nesse sentido, a gente não vai conseguir equilibrar um pouco essa curva, porque ela está subindo e não para de subir aí, pelo menos até o final do mês, com a manutenção do calor e das chuvas, né? O pico pode ser aí no final de março, início de abril, ou talvez até se prolongar um pouco mais. E aí a gente vai ter uma quantidade muito grande de casos. Felizmente, Pedro, a gente tem uma letalidade, que é o quanto que a doença mata quem tem a doença, a gente tem uma letalidade menor esse ano do que no ano passado. Só que como o número de casos é muito maior, a gente, em termos de números absolutos, a gente provavelmente vai ter mais mortes do que o ano passado, e isso, é claro, é muito grave, é uma situação emergencial. E qual é o principal cuidado, doutora? Controlar o mosquito. Não tem jeito, né? É importante que a gente olhe para baixo, né? Como todo mundo faz, olha ralo, olha vaso que não está sendo usado, olha pratinho de planta, mas olhar para cima também, caixa d'água, ar-condicionado, coletor de geladeira, coisas desse tipo. É preciso usar repelente, é preciso proteger com roupa longa quem não consegue usar repelente. Agora, imagina fazer isso num calor, não é simples. Usar telas, quer dizer, usar todas as estratégias que a gente tem em conjunto para aumentar essa proteção. Mas, de fato, aquela que tem maior impacto e que não vai funcionar só para dengue, né? Vai funcionar para chikungunya e para zika. Chikungunya também tem um aumento de número de casos importantes no país, é, de fato, o controle do Aedes aegypti. Então, a ideia aqui é sempre reforçar para as pessoas e aproveitar o dia D, né, de combate à dengue hoje para lembrar todo mundo, para cuidar, para não ter mosquito dentro de casa. Essa é a melhor das soluções. Doutora, durante a pandemia, a gente tinha uma preocupação em não transmitir o vírus para não gerar uma sobrecarga nos hospitais. Existe algum tipo de preocupação com relação a isso nesse quadro de dengue que a gente está enfrentando? Sempre, né? Toda vez que você tem um aumento muito grande de número de casos, que faz com que as pessoas, de qualquer doença, que faz com que as pessoas precisem procurar atendimento médico, seja para diagnóstico, seja para o início de um tratamento ou um tratamento mais prolongado, a gente está sequestrando, né, recursos desse sistema para essa doença. Mas a gente continua tendo todas as outras demandas acontecendo e essas outras demandas vão ficando de lado porque a gente está concentrando esforços naquela que chama mais atenção. Então, neste momento, você vê Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, todos passando a fazer uma estrutura diferenciada de atendimento para dengue. Tendas de hidratação e diagnóstico, locais de espera para esses pacientes em separado do resto do sistema. Por quê? Porque precisa mesmo de uma estrutura mais sofisticada para poder lidar com isso. Não é simples, é problemático, na verdade, porque você pode multiplicar locais de atendimento, mas você não multiplica profissionais de saúde. Então, esse tipo de conceito e de dificuldade, ela é bem complicada de se administrar por esses governos, é muito complicado. As hospitalizações por síndromes respiratórias agudas graves ligadas à Covid-19 também estão em alta. Nesse contexto já preocupante da dengue, a Covid também volta a ter um número bastante expressivo de casos. O que explica esse aumento, doutora? Se você lembrar, Pedro, a gente vem vendo, né, desde que a Covid apareceu, que nesse período do ano no Brasil a gente tem um aumento do número de casos. Não é inverno como a gente está acostumado, né, com questões respiratórias, mas a gente tem um deslocamento muito grande de pacientes, né, de pessoas de uma forma geral. A gente tem aglomerações de final de ano e de carnaval. Então a gente vê já naturalmente, né, já é uma coisa que a gente espera, que nessa época do ano a gente tenha um determinado aumento do número de casos. Não é o que a gente quer, é claro, porque a gente vê que mesmo casos leves e moderados de Covid podem levar a problemas posteriores, principalmente Covid longa, questões neurológicas, enfim, coisas que a gente não quer lidar. Mas a nossa imensa preocupação é que esse aumento do número de casos se converta em internações e possíveis óbitos. A gente ainda está vendo óbito que não era para ver na frequência que a gente está vendo. Então, qual é a forma das pessoas se protegerem disso? Primeiro, que não é simples hoje a gente falar, porque as pessoas cansaram muito, tem algum sinal de doença respiratória? Testa, muita gente não está testando, muitos serviços não estão testando, como se não precisassem mais testar
precisa por várias razões, dentre elas porque a gente tem uma medicação específica que pode ser dada para pessoas em maior vulnerabilidade, então não pode deixar de testar, tem que saber o que está acontecendo. E também precisa vacinar, né, com uma vacina mais recente para que essa proteção se mantenha alta, principalmente para aquelas pessoas que são mais vulneráveis. Então, essa testagem, o uso de máscara em caso de quadro respiratório, mesmo que você não tenha diagnosticado, todas aquelas coisas que a gente já cansou de falar nesses anos, higieniza a mão, fica longe, né, principalmente de quem fica um pouquinho mais enfraquecido ou está mais enfraquecido, todas essas coisas precisam ser levadas em consideração. Então, é isso, a gente tem um aumento do número de casos, ele é esperado, ele está um pouco mais intenso em termos de conversão para internações e óbitos do que a gente gostaria, mas está longe de ser aquilo que a gente viu acontecer e a grande chave é comportamento e vacinação. Doutora, aí uma curiosidade pessoal. Outro dia eu estava questionando se a gente não tinha que fazer um reforço de vacinação, mesmo aqueles que tomaram 4, em alguns casos eu acho que tem pessoas que tomaram 5 doses. Essa vacinação terá que ser retomada para a Covid? Muitas pessoas fizeram 5, principalmente aquelas em condições especiais, né, como gestantes ou pessoas mais vulneráveis fizeram até mais doses do que isso. Mas pensando no adulto jovem, saudável, sem um problema importante de saúde, a gente tem 2 coisas a pensar quando a gente raciocina sobre esse reforço. Alguns países fazem um reforço anual. Tá? Da Covid. Os Estados Unidos, por exemplo, preconiza um reforço anual da vacina. Mas a vacina, ela faz 2 coisas importantes. A primeira, ela estimula o nosso sistema imunológico a ter uma resposta de longo prazo. Essa resposta de longo prazo, ela não é igual para todo mundo. Quanto mais saudável você é, provavelmente mais tempo ela dura, né, em termos de proteção. Mas a outra coisa que ela faz é criar uma proteção que é de mais curto prazo, que é a base de anticorpo. Por que isso é importante? Porque naquelas pessoas vulneráveis, quando elas entram em contato com o vírus, ela não tem tempo de criar essa resposta de curto prazo. Esse atrasozinho que ela gera para fazer isso, ou se essa resposta é mais fraca, é suficiente para o vírus entrar e fazer um estrago grande. O que não acontece muito no adulto jovem saudável vacinado, porque ele consegue fazer isso em tempo hábil, controla o vírus e não progride para um quadro mais grave com a mesma facilidade. Então, a gente ainda tenta entender, a depender do contexto populacional, se vale fazer ou não uma vacina todos os anos para essas pessoas. A gente faz, ou a gente deixa possível, por exemplo, para a influenza, essa opção, tá certo? Muita gente faz a vacina contra a influenza todos os anos, mesmo não estando lá no grupo de risco. No Brasil, a gente não tem ainda a vacina contra a Covid disponível no sistema privado. Talvez seja essa uma possível solução para esse próximo ano. Mas o que a gente precisa pensar é o seguinte, quem não pode ficar sem vacina de jeito nenhum são os vulneráveis, né? Aquelas pessoas que são os idosos, os imunossuprimidos, as pessoas que estão com comorbidade muito grave, as crianças, essas pessoas não podem ficar sem nada. As outras pessoas, eventualmente, podem fazer um reforço a depender da sua exposição e daquilo que elas querem. Só que esse reforço provavelmente não vai ser público, talvez seja privado, e a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Doutora, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, porque são várias as dúvidas, são vários os desdobramentos nesses 2 casos, e tem um grupo específico, inclusive a gente preparou uma matéria que tem recebido atenção especial das autoridades em meio ao aumento de casos de dengue no país. São as gestantes. Isso porque os registros em grávidas subiram mais de 4 vezes na comparação com o ano passado. Para conscientizar essa população, o Ministério da Saúde divulgou um manual de prevenção, diagnóstico e tratamento da dengue na gestação e após o parto. Vamos ver a reportagem da Adriana De Luca. Os casos de dengue entre mulheres grávidas mais do que triplicou neste ano, segundo o Ministério da Saúde. Nas 6 primeiras semanas do ano passado, foram 1.157 diagnósticos positivos. Em 2024, no mesmo período, o número subiu para 5.151, um aumento de 345%.
Os dados constam no Manual de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Dengue durante a gravidez e o puerpério, lançado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. A cartilha foi elaborada em parceria com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e com a Organização Pan-Americana de Saúde. O documento traz orientações às gestantes e às mães de recém-nascidos e também para os médicos, já que o diagnóstico precoce para este público é fundamental para evitar complicações da doença. Fato é que, uma vez estando com dengue, uma grávida tem mais chance de ter desfechos desfavoráveis e mesmo evoluir para a morte materna, quando comparado a mulheres não grávidas. E por isso, é fundamental conseguir oferecer proteção, diagnóstico precoce e cuidado para as grávidas. De acordo com os médicos que elaboraram a cartilha, estudos mostram que os mosquitos podem preferir picar gestantes. Isso por conta da temperatura corporal mais elevada e a maior concentração de gás carbônico que as grávidas exalam. Entre as principais recomendações do manual estão: as gestantes devem priorizar o uso de repelentes aprovados pela Anvisa, com substâncias como a icaridina. Em caso de diagnóstico positivo com sintomas leves, elas devem manter repouso e aumentar a ingestão de líquidos. A avaliação de grávidas com dengue tem que ser diária, com repetição de hemograma a cada 48 horas. Se os sintomas forem mais graves e com sinais de alerta, como vômitos e dores abdominais, a internação é indicada. Caso a paciente apresente sangramento ou choque, ela deverá ir para a UTI. Para a proteção individual da grávida, ela deve certamente utilizar roupas longas, roupas claras, que afastam o mosquito, que cubram grande parte do corpo, usar mosquiteiros na casa, pode também colocar mosquiteiro na cama, ainda que o mosquito ele tenha hábitos diurnos e não necessariamente noturnos, mas a principal estratégia para a prevenção individual das grávidas contra o mosquito da dengue é o uso de repelente. Além da cartilha, o governo federal está adotando outras estratégias no combate à dengue no Brasil, como o Dia D, que acontece neste sábado em todo o país, em uma ação conjunta entre estados e municípios. Milhares de agentes de saúde estarão nas ruas, indo de porta em porta para conversar e conscientizar a população do papel fundamental que tem na luta contra o mosquito da dengue. Alguns estados e municípios anteciparam a mobilização, como Recife e São Paulo. Na capital paulista, as escolas participaram da ação, porque afinal as crianças levam para casa o que aprendem em aula. Eles mesmos já viram os baldinhos de água, né, para não contrair as larvinhas, para não gerar o mosquitinho, né, Diego? Eu já até virei as garrafas de vidro para não entrar água. E as larvas também pode fazer um mal pra gente, pode até algum dia pode matar alguém e já matou muitas pessoas. Doutora, qual o risco da dengue para as gestantes? E em caso de infecção, o que elas precisam fazer? Elas já têm uma série de limitações ali de medicamentos. Eu sei que no caso da dengue, alguns medicamentos já não são indicados para toda a população. No caso das gestantes, é ainda mais... A demanda tem que ser ainda mais cuidadosa, né, doutora? É verdade. Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria ver uma criança tão lúcida. A educação é uma coisa muito bonita. Eu queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade, né, para a gente poder mudar essa realidade. Mas as gestantes, elas são sim um grupo de risco mais importante, primeiro porque elas têm uma defesa já diminuída pela própria gestação, né? É uma coisa natural dessa fase da mulher. A segunda coisa é que ela tem uma chance de progredir para a doença hemorrágica maior do que o restante da população. E isso pode levar tanto à morte materna, de fato, num caso, né, extremo, quanto também a hemorragias na própria placenta, fazendo deslocamento placentário, podendo levar a abortamento. Então, são coisas muito sérias, muito graves. E a gestante, infelizmente, porque a vacina é feita de vírus atenuado, quer dizer, o vírus está lá,
vivo, como a gente diz, né, ativo, mais enfraquecido, ela não pode tomar essa vacina. Então, uma das contraindicações da vacina contra a dengue é exatamente a gestante e a nutriz, aquela que amamenta. Então, a gente fica mesmo só, eu estou falando a gente porque eu estou amamentando, meu filho tem 7 meses, então eu também não posso fazer essa vacina. Então, qual é a nossa grande sacada, a nossa grande estratégia? É, de fato, usar o repelente. Aí tem que olhar lá nas instruções do repelente, a concentração que tem e o tempo que ele dura, porque repelente se reaplica. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, passa uma vez só e acha que está encerrado o assunto, né? Então tem que dar uma olhadinha, reaplicar sempre que possível, se proteger, porque dengue não é fácil. Para o paciente adulto, jovem, saudável, ela já não é difícil. Para quem está passando por um momento mais vulnerável, ela pode ser ainda mais complicada. Doutora, só uma pergunta. Pedi para a senhora reiterar os medicamentos que não são indicados em caso de suspeita de dengue ou em caso de infecção por dengue. A gente ouve tanto essa frase, né, em caso de suspeita de dengue, não utilizar esse medicamento. É uma coisa que já está, né, no nosso imaginário. Mas vamos lá, a gente não pode fazer anti-inflamatórios de uma forma geral, a gente não deve fazer ácido acetil salicílico, o AS, né, a aspirina, a gente não faz isso de jeito nenhum. E é muito importante também lembrar que não se faz ivermectina, não se faz Tamiflu, que é o oseltamivir, que é uma medicação que a gente faz eventualmente para gripe, não se faz medicação contra colesterol, não se faz medicação para reações imunológicas. Estou falando isso tudo porque parece loucura, mas tem muita gente mal intencionada prescrevendo essas coisas para os pacientes e colocando esses pacientes sob risco de várias coisas, não só da própria dengue. Então, na dúvida, dengue é diagnóstico, hidratação desde o começo, teve diagnóstico, teve a suspeita, reforça a sua hidratação, bebe mais água, procura um local apropriado, usa alguma coisa para controlar a febre, eventualmente enjoo se tiver, para poder continuar tomando o seu líquido, mas bom senso. Bom senso nunca faz mal para ninguém. Tá certo, doutora. Obrigado. Não vou mais te atrapalhar, porque você disse que está com uma criança de 7 meses. A demanda é dura aí na sua casa. Obrigado pela conversa. Nós conversamos com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Obrigado pela participação, doutora. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Protejam-se, por favor, e até a próxima.